RTM, Rádio Transmundial de Portugal. De todo o meu coração, eu espero genuinamente que estejam prontos para esta jornada que vai incluir um pouco mais de literatura fantástica e de sagas literárias. Por isso, nada melhor do que começar com exemplos que encaixam na perfeição, e eu falo nada mais, nada menos do que o mundo de Nárnia. Exatamente, este mundo criado por C.S. Lewis e que está de volta, mas desta vez com a intenção de nós discorrermos mais com atenção cada crónica ou cada livro, e vamos fazê-lo pela ordem cronológica dos eventos, embora eu saiba que há quem discorde e prefira a ordem de lançamento. Mas para hoje temos a história que conta a aventura de duas crianças curiosas, os poderes de teletransporte de anéis mágicos e a criação de um mundo justo e belo. E como eu não gosto nada de estar sozinha, eu tenho comigo a Noemi Nicoletti. A Noemi, ela é escritora, tendo já lançado uma ficção juvenil por nome de Sons de Ferrugem e Ecos de Borboleta, e já está em andamento até para outro lançamento. E eu sou Ana Margarida e começa agora mais um Entre Linhas. Noemi, é uma maravilha ter-te de volta. Eu lembro que da última vez que nós conversámos foi até sobre livros românticos, livros de romances, e muita coisa aconteceu até lá. Sei que tu já lançaste uma obra e estás a caminho de lançar outra, mas isso aí a gente vai deixar na curiosidade para os ouvintes. Ainda Hoje, não estou pronta para falar para dar spoiler sobre ele. até lá, vamos falar de um assunto que eu sei que tu também és extremamente apaixonada, que é o mundo de Nárnia. Hoje nós vamos falar então sobre o Sobrinho do Mágico, ou o Sobrinho do Mago, versão PTBR, como nós costumamos dizer. E estamos aqui para falar de duas crianças que se conheceram por causa de um muro e que se tornaram bastante amigas. Esse muro que fazia com que as suas casas ficassem lado a lado, que é o Diggory e a Polly, que são crianças que se tornaram bastante amigas, mas que um dia, ao brincarem, dão de caras com a doideira do tio André, que no caso é o tio do Diggory, que lhes mostra os anéis mágicos que parecem ter um poder quase de teletransporte. Agora, a primeira pergunta que eu te faço é: que anéis são estes e que cor é que têm e o que é que acontece quando se toca neles? E eu relembro os nossos ouvintes que nós estamos a falar de Senhor dos Anéis, estamos a falar de Crónicas de Nárnia. Eu fiz questão, nessa releitura, né? Eu estava te contando que eu fiz uma releitura desse livro, porque a última vez que eu tinha lido tinha sido há uns 20 anos atrás, embora eu ame, mas não era um livro que eu fiquei relendo com frequência, né? Só guardei no meu coração. E, coincidentemente, eu já estava relendo a série, porque eu comecei a ler para o meu filho. E aí foi muito legal quando você fez esse convite. Então, nessa releitura, eu fiz questão de não anotar alguns detalhes, embora eu não devesse confiar tanto na minha memória, porque eu quis receber a vibe geral, vamos dizer assim, a atmosfera geral do livro como um romance de fantasia, porque eu vejo muito isso, essa característica no C.S. Lewis e nos romancistas, nos bons romancistas em geral, que eles gostam de transmitir algo com toda a atmosfera do livro e não necessariamente com pequenos detalhes, embora alguns detalhes sejam importantes, né? Então eu vou te falar agora das cores da minha memória, mas posso estar redondamente errada. É, o tio do Diggory, ele fez esses anéis a partir de um pó que ele herdou da família, que tinha fadas na família, bem, uma história já bem maluca ali. E ele fez esses anéis e ele descobriu que os anéis de cor amarela levavam para outro mundo e era necessário um anel de cor verde para retornar. Espero que eu esteja correta nisso. Exatamente. E ele então faz com que a menina Polly toque num dos anéis e vá como cobaia para outro mundo para saber o que acontece. Ele já tinha enviado alguns porquinhos da Índia, mas eles não tinham como relatar o que acontecia. Ai, meu Então Deus. ele mandou a Polly. E o Diggory, como um garoto muito honrado, muito nobre, ele decide que ele não pode deixar a coitada da Polly no mundo, então ele precisa levar os anéis para poder retornar com ela para a segurança
a relativa segurança da casa do tio. E A sua pergunta tinha mais alguma coisa? não, Desculpa. não, era isso mesmo. Eu agora estava aqui a pensar. Tanto que nós vemos que Diggory, ele fica bastante irritado com Hum, o que o seu tio fez. Exatamente, porque ele não sabe o que é que aconteceu à Polly, porque desapareceu assim diante dos olhos dele, e também pelo facto de que, e agora como é que ela volta, não é? É minha sim, amiga, mas não é só uma questão de ser minha amiga, foi um ser humano que se foi. E o que é que aconteceu com ele? Então exatamente. vamos lá. É. É Agora, muito curioso a forma como o C.S. Lewis coloca isso, porque ele coloca, de certa forma, essa inocência infantil com valores absolutos ali, né? Enquanto o tio meio que representa um relativismo ali. Ele fala uhum, assim, mas o que você fez foi muito malvado. E o tio, malvado? Ah, bem, para algumas pessoas pode ser que isso seja malvado, mas eu sou um estudioso, hum, eu sou um cientista. Eu sou um nobre. Para mim, para pessoas como eu, essas regras que você está falando não valem. uhum, Estou fazendo com os fins justificam os meios, né, por assim dizer. exatamente. Então, não existe maldade naquilo que eu faço, né? Então, ali o C.S. Lewis já está colocando os valores dele, assim, umas leves críticas que talvez as crianças não vão perceber, ou talvez percebam também, não sei. Ainda não cheguei nessa parte com meu, com meu filho, né? Que a gente está lendo na ordem de publicação e não cronológica. Eu acho que te podes vir a surpreender. Eu acho que ele vai dizer qualquer coisa assim, dizer, mãe, afinal, qual é o limite? O limite da maldade? Maldade é maldade, certo, mãe? Eu já estou a imaginar o teu filho a ter uma conversa contigo. Sim. Bem, já lendo o Leão, a Feiticeira e Guarda-Roupa, quando a gente estava lendo, ele constantemente me pergunta, mas mamãe, esse personagem é malvado? Mamãe, É ele, só para garantir, para ver ele se aqui o quer meu ser só raciocínio. situar, situar. Mas, para ver se O o meu Leão, ele ficou raciocínio bem bate certo. confuso, né? Ele ficou bem confuso com o Leão também, mas a gente fala sobre isso em outra ocasião. Com certeza. Olha, até que dá para perceber, né? Então, quando digo e entenda, como tu explicaste muito bem, a finalidade dos anéis é aí que ele decide pegar neles todos e ir atrás da Polly para trazê-la em segurança. Só que o curioso de tudo é que quando isso acontece, e Diggory ele próprio já é levado para outro mundo, dá-lhe aquela sensação de que cada vez aquele mundo puxa-o mais para ficar ali. É como se ele sempre tivesse permanecido ali, sempre tivesse pertencido ali. Acho que a palavra certa é essa. O que é que tu crees que Luís tinha aqui de intenção? Porque esta estranheza de algo que já parecia tão familiar para o Diggory? Isso eu vejo é uma coisa que o C.S. Lewis faz com frequência, né? Também quando eles encontram certos personagens, principalmente o Leão, que ainda vai aparecer por aí na história. Essa sensação de reconhecimento, ao mesmo tempo de nunca vi, mas sinto que vi, não sei o que é, mas sinto que sei. Eu tenho a impressão que ele remete um pouco a aquilo que ele fala, né? Por exemplo, tem aquela famosa frase dele que ele fala: se existe em mim necessidades ou desejos que nada nesse mundo pode suprir, eu só posso concluir que eu fui feito para outro mundo. Ou seja, como se o nosso corpo, nossa alma, o nosso ser estivesse em busca de algo mais que não existe nesse mundo. E ali naquele mundo que ele acabou de chegar, que é um entre mundos, na verdade, né, que faz parte, mas não faz parte, ele se reconhece um pouco ali como eu nunca conheci, nunca estive aqui, mas é algo em mim, talvez que minha alma clame, que sabe que existe, enfim. E a gente sente esse reconhecimento, é uma coisa que eu parei para analisar também, que a gente sente esse reconhecimento às vezes em fábulas, em histórias, é, histórias épicas, às vezes, coisas que a gente nunca vivenciou, né? Provavelmente muitos de nós nunca fomos parte de uma batalha medieval, ou o que seja, mas nós Ainda vemos bem. filmes, ainda bem, mas nós vemos filmes, nós lemos histórias com valores de nobreza, às vezes da realeza, e algo em nós clama ali, né? Ou de fadas, ou de magia, e algo em nós sentimos um certo reconhecimento ali, né? Nessas questões. Eu achei muito interessante. Não sei se ele quis dizer alguma coisa específica com isso, mas provavelmente essa sensação que é algo que retorna de novo e de novo nas leituras dos livros dele, né? Nos livros de Narnia, que é eu nunca passei por essa situação de ver um leão na minha frente, que é um leão magnífico e bondoso, mas ao mesmo tempo tem algo no meu coração que se aquece com isso e que me reconheço nessa sensação.
Então, eu achei genial dele colocar isso ali nesse momento. Com certeza. Olha, sabes o que é que eu acho também engraçado? É que nós vamos lendo e para além dele sentir que sempre pertencer ali, ele também fica com aquela sensação de que eu não posso sair daqui enquanto eu não explorar tudo o que há para explorar. E tanto que ele consegue convencer a Polly a fazer isso. Mas as coisas começam a ficar mais complicadas, não é? Porque lá está, a trama ela tem que se desenrolar. Principalmente quando eles chegam a achar que é um mundo completamente medonho, sem piada, sem graça, sem luz, e que há até a caracterização de que são criaturas arrogantes e orgulhosas. Mesmo assim, eles exploram aquele mundo até o momento em que é colocado, e eu já estou a dar grandes pulos na história, mas é colocado diante do Diggory a decisão de tocar ou não no sino dourado. Bom, aqui eu não sei se é a coragem dele que é colocada em causa, se o atrevimento. Mas o que é que acontece? Ele acaba eventualmente por tocar nesse sino que lhes traz ainda mais problemas. O que é que acontece quando ele toca um sino? Mas eu pergunto isto de uma maneira de que modo é que tu entendes que aqui está uma bela lição sobre pensarmos sobre as consequências das nossas escolhas? Ou lá está, atrevimentos, curiosidades. É, eu achei essa temática que o C.S. Lewis colocou é uma temática bem central à humanidade, né? Na verdade, a história se trata da história da humanidade, que é colocado um desafio ali para o menino, né? Se você tocar, você vai ter um grande perigo, vai entrar em grande perigo. Mas se você não tocar, você nunca vai saber o que teria acontecido. E ele acha, ele se diz naquele momento enfeitiçado por aquilo, né? Não, eu preciso, aquilo me dominou, eu preciso, eu não tenho escolha. Eu não tenho escolha, eu tenho que fazer isso, eu tenho que isso daqui tá me chamando. E a menina até desafia, fala, não, tá nada, isso daí. Aí ele, não, tá sim, eu preciso. E antes de poderem discutir mais, ele já toca naquilo, né? E isso diz muito a respeito da nossa natureza humana. É isso que é incrível nessas histórias, é porque são histórias simples, divertidas, histórias que você pode ler com crianças, mas existe um subtexto que nós, como adultos, provavelmente vamos entender um pouquinho mais, de forma mais profunda do que as crianças, na maior parte, mas que diz muito a respeito da natureza humana. Tem muitas críticas, uma ironia fina em muitas partes, que você reconhece personagens, você reconhece características da humanidade. E ali ele tá. Causa graves consequências essa pequena atitude, né? Mas era uma atitude que houve um alerta, ele não pode dizer que não houve alerta, houve um alerta. E foi uma escolha dele no final, né? E com isso ele liberta a Jades, que é a feiticeira que se acha rainha e que quer dominar os mundos a custo de todos, não importa por quem ela tem que passar por cima. E é um perigo, essa já diz. Portanto, que a atrocidade é tanta nesse momento em que toca o sino que vem aquilo que é mais atroz junto com ele, que é a tal da Jadis, que, como tu estavas a dizer muito bem. Tanto que ela até queria chegar até ao mundo das crianças. Agora, como é que se vai resolver também a complicação que se gerou? É aí que as crianças então decidem voltar a essa floresta dos dois mundos. Mas também é aqui que se vê algo muito importante que acontece. Diggory acaba por ver com os seus próprios olhos, testemunhar isso com os seus próprios olhos, o tal leão, Aslan, a proferir as palavras que começam a tornar Nárnia real. Então aqui ele começa a ver toda a criação de Nárnia só por simplesmente Aslan falar. No fundo, mais do que uma aventura de duas crianças, esta é a história também da criação de Nárnia, como é que Nárnia começou a passar à existência. Mas também é uma história de uma constante luta entre luz e trevas. Não sei se te identificas com isso, porque a partir do momento em que Jadis se começa a ter noção que existe mais um mundo, então ela também quer o controle total desse mundo. Que alegoria e significado é que tu podes ver que está muito envolvido aqui, que salta mais à vista? Então, novamente, o Lewis ele está fazendo referência à grande história da humanidade, né? A história de criação, queda, e não só da história da humanidade em geral, mas a história de, acho que cada ser humano nesse mundo, né? Que passa pela gênese, a própria gênese, passa da inocência para a decisão para o mal, a luta interna que existe em cada um, né? E
O que é muito legal nesses livros é que eles não são, vamos dizer assim, doutrinadores ou moralistas. Se você não conhece nada da história bíblica, se você não tem valores relacionados ao evangelho ou o que for, mesmo assim você vai ler essa história como uma história épica e incrível e talvez tenha alguns insights sobre o ser humano, sobre consequências, a exaltação à nobreza, ao cuidado com o outro, ao altruísmo. Mas você não vai ter nada diretamente dizendo isso aqui, esse ponto se refere a tal passagem bíblica, ou o que seja. O Lewis, ele não estava, eu percebo que ele não estava tentando fazer literalmente uma alegoria assim, ponto a ponto. Você não vai conseguir dizer, ah, esse aqui é o Adão, esse aqui é Eva, não tem isso. Mas você vai encontrar ali valores que vão remeter à grande história da humanidade e você vai conseguir se identificar. E principalmente, eu percebo uma grande exaltação àquilo que é belo, àquilo que é nobre, àquilo que é correto. E você se sente atraído por esses valores, mais do que ensinado sobre esses valores. Então, é belíssimo o momento da criação de Nárnia, pelo cantar de Aslan, né? É um canto, né, que fala que ele começa a surgir e a forma como ele vai descrevendo o surgimento de todas as coisas, de toda a vida, de todas as cores, como é lindo. Mas infelizmente existe a pedra no sapato, existe aquele espinho que já foi plantado da maldade ali através da chegada da Jades. E a Jades, na verdade, como consequência do pecado, vamos dizer assim, do erro, da transgressão do Diggory. E o filho de Adão já trouxe, né, esse mal para o mundo que seria perfeito se não tivesse sido essa ação. Exatamente. E sabes, uma das coisas que sempre me intrigou em Nárnia é a questão do tempo. Porque, como tu disseste e muito bem, Lewis não vem com uma linha do tempo como nós temos na Bíblia, não é? Ele vem exatamente com essas alegorias, mas não necessariamente na ordem a que nós estamos acostumados a saber como é que se iniciou tudo e como é que vai terminar. Embora ele coloque isso lá, mas sempre me chamou muita atenção a questão do tempo, tanto É. entre o mundo do Diggory e da Polly, que é o nosso, não é? Depois dos quatro irmãos enfim, com os outros mundos que existem. Agora, eu sei que eu estou a dar pulos muito grandes na história, mas eu gostaria que nós focássemos agora na maçã, na bendita da maçã, Certo. que não estamos a falar exatamente do fruto, né? Não. Mas a maçã aqui tem outra história por trás. Ora, nós temos a mãe do Diggory que está extremamente doente, só que a Jadis incentiva-o a que ele usasse essa maçã para seu benefício próprio. Enquanto Aslan promete, de fonte limpa, lá está, que a maçã ela tinha poderes que poderiam sim curar a sua mãe. O que é que tu pensas que esta parte da história nos fala sobre as decisões então altruístas e não viradas para o nosso próprio umbigo? Porque em primeiro lugar nós temos ele que é colocado em xeque para tomar uma decisão em relação ao sino dourado e agora em relação à maçã. E nota-se que se calhar aqui vai haver um momento em que, para lá, eu acho que o Diggory aprendeu com os seus erros. Pode ser. É curioso que quando o Lewis ele coloca essa árvore com a maçã, ele gera um suspense em quem conhece a história da criação e para mim eu fiquei nesse suspense, né? É porque assim, ah, meu Deus, ele vai comer a maçã que o Aslan falou que não era para comer, que era para ele pegar apenas para plantar. É tipo, pronto, já não bastava a Mas, Jadis, lá então, vem. mas se a gente fosse considerar que esse seria o fruto do conhecimento do bem e do mal, a gente estaria ignorando o fato de que o Diggory, na verdade, ele já tinha transgredido, o mal já tinha chegado a Nárnia, né? Então esse não seria, na verdade, se for considerar alguma coisa o fruto, seria o tocar o sino mesmo, né? Aquele momento da curiosidade vencida. Mas em relação a esse valor que ele coloca ali do altruísmo, né? Que o Diggory, ele é muito tentado, o fruto é bom, ele sabe que o fruto é bom. Ele percebe que o fruto, tem momento que ele fala que ele cheira, ele sente aquilo lá, atrai ele de uma forma, ele sente muita fome, ele sente muita sede, ele tá desesperado já para comer. Aí junta a fome com a vontade de fazer algo, ou para ele, ou no caso para a mãe dele. Eu li em algum lugar que, inclusive, o C.S. Lewis passou por isso, né? Que a mãe dele adoeceu quando ele era criança e foi um pouco de referência a isso. Então, você imagina
A sensação de você ter vivido isso, de você. A tentação, se eu tivesse alguma forma de salvar minha mãe, será que eu faria, mesmo que isso significasse transgredir uma ordem diretamente do Criador de todas as coisas? Será que eu faria isso por alguém que eu amo? Porque por mim mesmo, tudo bem. Às vezes é até mais fácil de dizer não. Mas quando é por alguém que você ama, você está disposto a dizer não também para o pecado, para aquilo que é errado, para a transgressão? Então é uma tentação muito forte. E aquele momento eu não lembrava mais direito dessa parte, então eu fiquei ali em suspense. Digor, o que você vai fazer agora? Meu Deus, que consequências que isso vai trazer? E fiquei muito feliz, muito surpresa dele conseguir resistir. Pelo erro da feiticeira de começar a apelar demais, né? Que ela fala, deixa a menina aí. Aí ele, peraí, não. O erro foi que ela começou a colocar maldade demais na coisa. E ele falou, não, então tá tudo que ela tá me aconselhando tá errado. Se ela é capaz de falar uma coisa dessas, então tudo que ela tá falando é errado. E aí ele vence isso, né? E mesmo significando sacrificar a vida da mãe. E eu não sei se a gente já pode dar spoiler do que acontece depois, no final. Porque que é consequência também da boa decisão dele, né? De certa forma. Vamos chegar assim só por alto, no altruísmo do Diggory, que eu acho Sim. Que, que que é foi assim, maravilhoso. embora as Crónicas de É, Nárnia façam parte do Sistema Nacional, é, do Sistema Nacional, desculpa, do Plano Nacional de Leitura, aqui em Portugal, eu é. não sei até que ponto é que todos já leram, então vamos Ah, chegar ali sim, no meio termo. certo. Mas o engraçado é que a decisão dele não era necessariamente altruísmo versus egoísmo. Era altruísmo versus altruísmo. Só que um era um altruísmo pela mãe dele, né? Não era pra ele, era pra mãe dele. Era pro bem da mãe dele. Só que era uma coisa que beneficiava a ele, como filho, como família. Era o bem da família dele, em detrimento da ordem daquele que criou todas as coisas, de quem tem direito sobre essas coisas. O interessante é que muitas vezes na nossa vida é assim: o mal não vai parecer mal, porque não é por motivos egoístas que estamos agindo. Poxa vida, eu preciso alimentar o meu filho. Poxa vida, eu preciso defender aquela pessoa. Enfim, são causas nobres. Assim como pro tio era uma causa nobre, entre aspas, né? A gente não sabe até que ponto realmente era nobre para ele. Mas é a busca pelo conhecimento. Essas coisas não são válidas, não, são maldosas, são maldade para outras pessoas, mas no meu caso, não. E era a mesma coisa pro Diggory. Era errado comer a maçã, talvez seja errado, mas no meu caso é para salvar a minha mãe. Então, novamente, nós temos essa temática que como é que chama? Aquele teste do trolley, eu não lembro agora o nome que você tem duas opções, uma não tomar, que você tem que tomar uma decisão que parece impossível. Eu não lembro agora o nome. É um caso, um teste psicológico famoso para você. Então, são decisões morais muito complicadas, que trazem consequências muito complicadas. E a coitada da mãe, que tinha oportunidade de viver. Mas no final, a questão total é o que que o Criador de todas as coisas, o Criador, aquele que tem direito, que é o dono real daqui da maçã e de tudo que existe ali, o que ele falou? Esse é o imperativo moral. E aí é isso que é diante dessa escolha realmente que o Diggory está, né? E eu acho que essa é uma reflexão boa para as nossas vidas, né? A gente pensa muito assim, quais as consequências que vai trazer para mim, para minha família, mas qual que é o imperativo moral por trás de tudo? O que que o Criador de todas as coisas, aquele que realmente tem direito sobre a minha vida, o que que ele diz, né? Então, é uma E questão muito profunda. é muito profundo e dá muito que pensar, porque lá está, são causas nobres, não é? Mas também me Sim. faz pensar um pouco quem ditou que era nobre. Então, yeah. Agora buguei aqui, mas olha, uma coisa é certa, nós já estamos mesmo no final, sabemos que tudo acaba bem, pronto, pelo menos nesta primeira fase tudo acaba bem, mas assim, a teu ver, qual é que é a finalidade que tu encontras nesta história? Ou seja, de que modo é que tu vês que aponta para as lições mais importantes da vida? Então, todas as obras fictícias de Lewis, né? Na verdade, toda ficção cristã, eu acredito. Elas são histórias que entretêm, elas são histórias divertidas, mas que elas trazem essas questões muito profundas para reflexão.
E não necessariamente só para essa reflexão adulta, né, que a gente, ou seja, de parar para discutir o significado das coisas, mas como eu disse, no próprio sentimento que gera em nós enquanto a gente lê, a exaltação daquilo que é nobre, daquilo que é bom, te atrai para aquilo que é bom, para aquilo que é belo, né? Até o momento, tem momento que tem pessoas camponesas que se transformam em rei e rainha, até ajeitei a postura ali naquele momento, assim, do tipo, tipo assim, o que Deus pode fazer nas nossas vidas no sentido assim de enobrecer o espírito, né? De nos Agora transformar. lembrei-me do rapazinho. Antes, agora olha o que Deus faz na vida do crente. Agora eu sou baterista. Antes eu era só o irmão da igreja. Bom, os nossos ouvintes já estão habituados que eu trago sempre referência de memes. Está tudo bem. Mas eu quis dizer assim, de enobrecer o nosso espírito, né? De fazer com que nós busquemos coisas melhores para as nossas vidas e para a vida das pessoas que estão ao nosso redor, os valores do reino. Eles enobrecem o espírito. Então, pode ser um amor pela música, se transformar em baterista, pode ser, por que não? Mas é isso que é o fantástico na narrativa por histórias, porque o C.S. Lewis podia, como ele fez frequentemente, simplesmente escrever livros de não ficção, em que ele discorre sobre esses valores e sobre esses temas. Mas por que ficção? Por que uma história fictícia? Porque não se trata apenas do intelecto, se trata de valores e de amores que nós nutrimos nos nossos corações e que são construídos a partir de narrativas, né? Então, eu acho que esse é o grande ponto. Você lê narrativas que te atraiam e te puxem para aquilo que é belo e nobre e correto e puro. O Entre Linhas contou com a participação especial de Noemi Nicoletti e com a apresentação de Ana Margarida. Realização RTM Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.